Olá, queridos, boa noite. Espero que você esteja por aí, tá? Eu queria começar te fazendo uma pergunta: como está a sua fé? Palavrinha pequena, de 2 letras apenas, né? Fé. Tem um texto bíblico aqui em Hebreus, capítulo 11, e o versículo 6. Nos traz uma palavra e nos faz refletir em uma profundidade, em uma intensidade que, meu Deus, eu vou ler para você, para nós estarmos aqui compartilhando deste texto bíblico. Eu espero que seja uma palavra que venha falar ao seu coração, que o Senhor venha trazer resposta, ou que o Senhor venha, de alguma forma, estar ministrando a sua vida, tá certo? Então, nesse horário, um horário bem difícil de pessoas estarem ainda acordadas, né? Então, eu acredito que Deus tem uma palavra para você. Marley de Almeida está por aí, Jéssica Gabriela também está por aí, tá certo? Você for entrando aí, vai dando um sinalzinho para a gente poder falar aqui o teu nome, tá certo? Fica melhor para a gente poder interagir. Mas eu acredito que Deus, ele tem um propósito específico para cada coisa. A Bíblia vai dizer que Deus tem o seu propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Então eu acredito muito claro e de forma muito intensa, né, que há um propósito de Deus para cada pessoa, inclusive para você que está aí agora, né, que vai estar nos acompanhando nesse texto. E a pergunta que a gente precisa estar nos fazendo é: como é que está a minha fé? Como está a sua fé? É uma palavrinha pequena, mas que a ausência dela pode causar um problema muito grave. Aqui no texto que nós iremos fazer menção e ler, diz assim, ó, Hebreus 11, 6. Você tiver uma Bíblia aí, acesso a uma Bíblia, se quiser tomar leitura, você fica à vontade para fazer isso, tá certo? Conferir o que está escrito. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Fé. A palavrinha pequena. Mas em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai descrever sobre fé. E vai falar sobre o que é a fé. O que é a fé? Diz a Bíblia que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que você não vê, não visualiza. Então, a fé é uma certeza, uma convicção em esperar alguma coisa que você não vê com os olhos físicos, né? Com a vista. A fé não se baseia em ver, não é por vista. A fé não é pelo que você está vendo. E aí eu queria trazer uma pequena definição aqui sobre a fé, relacionando aí com vista
e visão. Já que eu estou aqui falando com você sobre a fé, vamos entender o que significa vista e o que significa visão, né? A vista, ela se limita a tudo aquilo que você vê. Isso é a vista. Se limita àquilo que você enxerga. Isso é a sua vista. Tá certo? Entenda isso. Tá certo? Pega isso. A sua vista ela se limita a tudo aquilo que você vê. Vamos lá. E o que é então visão? A visão é a capacidade de ver além da vista. Parece um paradoxo, né? Parece um negócio meio louco. Mas a vista, ela se limita às informações que você visualiza. Isso é vista. Certo? Já a visão, ela ela é uma capacidade de você conseguir enxergar uma coisa além dos seus olhos. Joel, como assim? Você conseguir visualizar uma coisa que não está sendo do alcance da sua vista, isso é uma visão. Isso é uma capacidade de ver além. Nesse texto que nós fizemos menção, de Hebreus capítulo 11, vai nos falar dos heróis da fé e descrevendo o que eles praticaram e que foi chamado de fé. Se você observar no versículo 5 do capítulo 11, vai fazer menção dizendo assim, que pela fé, pela capacidade de ver além da sua ou pela capacidade que ele teve de enxergar além da sua vista, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então começa dizendo que pela fé, pela capacidade de enxergar além da sua vista, Enoque foi transladado. Pois bem, o versículo 7 diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, e para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Mais um outro aí que nós percebemos e entendemos agora o que é a fé. Então a fé, na vida desses dois homens, duas situações, né, aqui apresentada. Um Enoque e o outro Noé. Eu acho interessante aqui, como nós começamos a fazer a introdução aqui, é que a Bíblia diz que Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, isso é fé. Uma visão, Deus dá uma direção a ele, dá uma instrução a ele de que iria acontecer lá na frente. Ele, entendendo que isso iria acontecer, que isso era uma verdade, que isso era um fato, ele confiou na palavra do Senhor. E
Noé, de imediato, ele pega e começa a fazer a arca. Você conhece a história da arca de Noé? E ele começa então a projetar e a fazer a arca da aliança. A arca que o texto aqui diz que ele divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Meu irmão Carlos Damásio, Deus te abençoe, meu queridão. Como é que vai a sua fé, meu queridão? Como é que vai a sua fé? Então nós começamos aqui já falando sobre a fé e perguntando como vai a sua fé, certo? É a única maneira que se tem, biblicamente falando, de como eu não agrado a Deus aqui, que é impossível agradar a Deus, é exatamente na ausência da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós já entendemos aqui sobre a questão da vista e da visão. A vista se limita ao que vê. Já a visão é a capacidade de ver além da vista, né? Então, está aí para nós estarmos aqui refletindo juntos sobre este assunto tão importante que é a nossa fé, tá certo? O texto nos diz aqui que Noé, que Enoque, esses homens viveram uma intensidade de convicção, de esperança, de ver além daquilo que os seus olhos podiam lhe proporcionar a ver, que eles foram chamados de homens que praticaram a fé. Enoque diz que ele chegou ao testemunho de haver agradado a Deus por andar com ele. Já nós podemos observar que Noé, diz aqui que Noé, ele, sendo temente a Deus, fez a arca, né? Então, duas pessoas em situações diferentes, eles conseguiram enxergar, usaram a capacidade de enxergar lá na frente. Isso é visão. O que é que você tem projetado? O que é que você tem visto? Como é que você tem se deparado com essa situação? Vamos para um texto muito conhecido. Jesus, uma certa vez, ele vira para os seus discípulos e ele diz o seguinte: vão para o outro lado. Pegue o barco e vão para o outro lado. Diz que uma certa hora da noite, uma tempestade bate de forma muito violenta. E tarde da noite, a tempestade rodando e acontecendo aquela coisa terrível. E diz que Pedro olha e vê como que um fantasma vindo, e ele usa uma expressão dizendo assim: não temas, sou eu, Jesus, vindo sobre as águas, no meio da tempestade. E aquele discípulo, como ele, é característica dele, né? Essa disposição de agir, de reagir, né? Pedro tem esse temperamento de reagir na situação. Ele diz: Senhor,
se é realmente o Senhor, manda que eu vá ter contigo. E aí nós podemos agora aqui aprender um pouco com Pedro. Quando ele diz, manda que eu vá ter contigo, ele diz assim, vem. E é interessante observarmos que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Você tem noção do que é isso? Pedro começa a andar sobre as águas. E é interessante nós observarmos que ele inicia a caminhada sobre as águas, mas de imediato ele ouve o barulho do vento e ele vê as ondas que estavam vindo de encontro a ele e o barco. Então o que eu quero hoje que a gente entenda aqui, já que estamos falando sobre fé, e esse texto é um texto propício para isso, é a questão da vista. Quando Pedro se limita ao que vê, ele começa a afundar. Nesses dias são dias difíceis, não são fáceis. Nós temos enfrentado dias com tempestades, uma maior que a outra. Nós já vivemos os nossos conflitos e as nossas próprias tempestades. E hoje existe uma tempestade aí vindo sobre todo mundo. E que tem soprado com muita força. Como está a sua fé em tudo isso? Se você tem vivido por vista, eu posso ter noção de como você está. Pedro começa a afundar quando ele olha e quando ele se limita à sua vista. Porque os nossos olhos vão fazer leituras, vai fazer a leitura e vai trazer para o nosso consciente a realidade daquilo. E o nosso instinto natural de defesa, que é chamado medo, é ativado. E na presença maior e com grande força do medo em nós manifestando, existe uma ausência da fé e da convicção. Então, querido, em nome de Jesus, quando você visualizar alguma coisa que isso começar a reagir de forma natural, vai ser natural, vai acontecer com qualquer um. Mas se você estiver vivendo apenas por vista, eu não tenho dúvida que você vai também afundar. Mas se você conseguir enxergar com a capacidade de ver além, você vai conseguir chegar até Jesus. Se você tiver a capacidade de ir além, você vai andar sobre as águas e vai passar por elas e vai até Jesus. A ordem de Jesus a princípio foi: atravessem para o outro lado. O que ele tem dito para você? O que ele tem falado para você? Fique onde está? Vá para o outro lado? Não faça isso ou faça isso? O que ele tem te falado? Porque quando Jesus fala, ele se responsabiliza pela sua palavra para cumprir a sua palavra. Então, em nome de Jesus, nesta noite, se aposse da palavra, se vista nela, mergulhe nela, porque aquilo que ele te pediu ou te orientou a fazer vai acontecer. Vai acontecer. Como está a sua fé? A nossa fé tem que estar dentro da capacidade de ver além. Porque Hebreus 11:1 diz o seguinte:
que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você já esperou alguém? Já viveu essa experiência de esperar alguém? Nós homens temos uma certa inquietação em esperar. Isso é natural do homem. A gente fica um pouco meio inquieto quando se espera, principalmente quando se espera a sua esposa, não é verdade? A gente fica um pouco meio já sabendo que vai demorar. Mas a fé é ter capacidade de esperar uma coisa que você não vê. E outra coisa, ele só espera quem tem convicção aqui dentro, aqui e aqui, de que é verdade aquilo que você estaria esperando. Vai chegar. Pode demorar até um pouquinho, mas vai chegar. Pode até não ser de imediato, mas vai acontecer. A sua convicção está tão forte, está tão alicerçada, que você percebe agora que a qualquer momento vai chegar. E você vive isso, você expressa isso, e as pessoas vão ver isso sendo falado por você, testemunhado por você, que é você ter a capacidade de viver, de falar de uma coisa que ainda não aconteceu, mas que você tem convicção no seu coração que vai acontecer. Isso é fé. A fé que Jesus nos dá, não a fé do mundo, mas a fé que Jesus entregou a você. Essa fé que Ele te entregou, que é essa capacidade de ver além do que a vista te manda as informações, essa fé é que vence o mundo. Como está a sua fé? Se encha dessa capacidade de ver além. Se eu e você nos vestirmos dessa fé, nós iremos vencer qualquer obstáculo que se levante contra nós. Então, o meu desejo é que o Senhor abençoe a sua vida, que a sua fé seja aumentada, seja crescida para a glória de Deus. Só uma dica: fé. O próprio Jesus também, falando sobre hortaliça, ele cita sobre a fé. E é de rica aprendizado, é de uma riqueza muito grande o aprendizado quando ele fala sobre as hortaliças e quando ele usa o exemplo do grão de mostarda, fazendo uma comparação com a fé. Ele vai dizer que se a sua fé for como um grão de mostarda, dirás a este monte. Olha, é importante observarmos isso. Jesus não falou que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Muita gente fala isso. Mas que ele, se a sua fé for como um grão de mostarda, você dirás a esse monte. O que ele estava querendo nos dizer com isso? Já que não é do tamanho, mas como um grão de mostarda. É porque do tamanho seria uma referência de medida, mas como é uma referência de semelhança, de ser parecido. Ele estava dizendo assim, olha, é como ela é. Há uma grande semelhança. A semente, o grãozinho de mostarda, é como a sua fé. Eu te pergunto,
O que é que se faz dentro de uma hortaliça? Quem cultiva hortaliça, o que é que se faz com um grão de mostarda? Planta. Se planta. Você deve plantar a sua fé todo dia. E o solo mais rico e poderoso que eu já vi e já ouvi falar chama-se Reino de Deus. Então lança a tua fé nas promessas, nas palavras do Senhor Jesus, na Escritura Sagrada, firma e lança todo dia a tua fé sobre ela. Você está plantando. À medida que você lança, à medida que você planta, à medida que você coloca nesse canteiro dessa hortaliça chamada Reino de Deus, essa semente, por um ciclo natural, é natural que ela germine, que ela venha a nascer e que ela comece a se desenvolver e crescer. Vai chegar um momento que ela vai chegar ao ciclo de dar o fruto. Eu cheguei a ter uma experiência muito boa com uma semente de mostarda em uma campanha da igreja. Eu cheguei a plantar e eu colhi as sementes daquele pé de mostarda que eu cultivei, desde a semente até tirar outras sementes. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu colhi muitas, mas muitas sementes. E ele chegou a ficar numa altura de aproximadamente 1 metro e pouco de altura, um volume grande para uma semente tão pequena. Dá para entender, né? O que é que Jesus quis falar? Pega a sua fé, lança, planta, cultiva, molha com oração, com intercessão. Vai germinar no solo do reino, vai nascer, vai crescer e vai dar muitos outros grãos de mostarda. No caso de fé. E aí, para nós fecharmos, eu vou usar ainda o exemplo de Pedro. Quando Jesus se aproxima dele, já se afogando, mergulhando na água, para pegar na sua mão, ele usa uma expressão dizendo assim: homem de pequena fé. Ou de pouco, na verdade, homem de pouca fé. Desculpa, homem de pouca fé. Se ele usou essa expressão de pouca fé, é porque existe a possibilidade de você estar com pouca fé ou com muita fé. Eu vou te provar ainda com o centurião. O centurião procura Jesus porque tinha um problema a ser resolvido de saúde de um servo seu. E quando ele chega a Jesus, que ele fala a situação, Jesus diz: não, eu vou. Ele se disponibiliza na hora para poder resolver o problema daquele homem, aquele centurião. E aquele centurião diz assim: não, Senhor, eu não sou digno que tu vá. Uma palavra tua resolve o problema. Eu sou homem entendido do que significa mandar e alguém obedecer. Eu tenho homens sobre o meu comando e que eu digo a ele vai e ele vai. Eu digo a ele vem e ele vem. Basta uma palavra tua que está tudo certo. O meu servo já estará bem. Olha esse homem, que homem fantástico, esse centurião. Jesus diz assim: em todo Israel, eu não conheço, eu não vi homem de tamanha fé. Homem de pouca fé e homem de tamanha fé. Pode ser que a sua fé esteja grande ou pequena, mas se você plantar, o natural do que se planta é que nasce, é que cresce, que dá frutos e cumpre-se o ciclo da vida, segundo a sua espécie. Então, em nome de Jesus, semeie a sua fé com convicção de que vai nascer. E ali, não por vista, mas por fé, por convicção,
com a certeza que você não está vendo, mas vai acontecer, vai germinar, vai nascer e vai dar muitos frutos. Crie expectativa de confiança, e isso será imputado diante de Deus por justiça como fé. O que aconteceu com Enoque? Obteve testemunho de agradar a Deus. E o outro foi Noé, que diz aqui, que pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da fé que vem, ou se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, meu querido, em nome de Jesus, você que está aí nos acompanhando, no Carlos Damásio aí, que está aí com a gente até agora, guarda essa convicção, planta ela, porque no tempo determinado vai nascer, vai crescer e vai dar fruto para a glória de Deus. O Senhor te abençoe, tenha uma noite assim abençoada, uma madrugada de descanso, um descanso restaurador para a glória de Deus em nome de Jesus, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que o Senhor nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Amanhã é dia de trabalho, que o Senhor nos dê um dia de trabalho abençoado para a glória de Deus.